Então, eu, em meados de 95, por aí, né? Eu queria aprender a tocar viola, que não aprendi até hoje. Mas daí eu vi o Braz, né? Alguns programas. Tive contato, ver ele, né? Vendo ele. Aí, mas eu achava que não tinha condições de entrar lá, né? Aí fui lá, vi tudo, né? E ele falou que podia e tal, ia começando, né? Então eu comecei a acompanhar a orquestra. E daí você viu o acontecimento, né? Tudo aquilo que nós fizemos, né? E não aprendi direito, mas até hoje eu faço, vou aprendendo ainda. Toco com a turma, né? Fazia mais uma parte de coordenação, né, da orquestra, né? Quando a gente ia viajar, o pessoal é muito desligado, né? Então se eu ia para uma cidade, eu já procurava saber quem era o prefeito, qual a população, o que a cidade fazia, do que ela vivia, tudo, né? Então eu chegava lá, eu ia bater papo com o prefeito, eu já sabia o nome dele, eu sabia tudo, né? Então, e o Braz deixava para mim resolver isso tudo, né? Então eu fazia um meio de campo, né, uma espécie de, como é que fala? Coordenação, uma coisa assim, né? Aí eu tinha uma viola emprestada. Um amigo meu que tocava tinha uma dupla, acho que Louro e Lourinho, uma coisa assim, aqui em São José dos Campos. E daí eu tocava com a viola dele. O Braz fazia instrumento, né? Daí eu falei pro Braz se ele não queria fazer o instrumento pra mim, né? Aí ele falou, por que você não faz? Daí que despertou, pô, por que eu não faço? Mas eu falei, mas dá? Ele falou, dá, claro. Daí fiz o curso na prefeitura, né? Tinha um curso de luthieria, né? Aí fiz o curso lá de fazer o instrumento. Aí não parei mais. Fiz a viola, daí tocava lá, na mesma viola que eu tinha feito. Não ficou muito boa, até hoje eu ainda mexo nela ainda no Vicentina Aranha. A gente tocava lá, né? Tocou um tempo lá. Aí a diretora lá na época veio e falou comigo se eu não queria pôr um curso de luthieria lá, ensinar. Aí que eu comecei também, daí falei, achei interessante, né? Porque aposentado e tal. Aí comecei lá a montar, montei lá, ela cedeu um espaço grande, e montei a oficina lá. Foi de lá, daí também não parei mais também. O Feito na Roça foi aquele que nós fomos no sítio lá, né? Que lá foi muito bacana aquilo lá, porque nós fomos para aquele sítio, né? E daí veio a Globo, tudo, né? Então eu tive que contratar um restaurante para a alimentação deles, da equipe toda e para nós também, né? Aí o cara ficou amigo meu até hoje. Aí de vez em quando ele pergunta, você ainda tá lá ainda? Eu falei, não, aquilo lá acabou. Então, é o que eu fazia, eu falei para você que eu fazia meio de campo da orquestra, né? Então lá em Bauru, então lá uma moça me beijou lá. O Paulo ficou doido. Tava as duas conversando assim e olhando, né, tal. Mas de certo beijar o violeiro, né? Não queria nem saber se era bonito ou feio, né? Quando eu vi, uma saiu correndo e veio e me beijou. Não deu nem tempo de eu fazer alguma coisa. Mas você vê, isso é bacana, né? Ela queria beijar o violeiro, né? O Paulo, pô, ele te beijou. Eu falei, beijou, e daí? Mas pô, eu ia falar de Bauru porque lá o Renato Andrade estava junto. Nós conversamos o dia inteiro com ele, eu e o Paulo. E ele não largava de nós. Daí ele falou, pô, vocês conhecem de música pra caramba, porque o Paulo conhece bastante, né? E eu também conheço, porque meu pai levantava o rádio cedo, ligava na Rádio Nacional, era como é? Na beira da cuia, uma coisa assim, programa do Torico Tinoco. Então, a vida inteira isso aí, né? Mas então o Renato Andrade, nossa, o dia inteiro conversando com ele. E ele perguntava, falava o nome da dupla, ou o Paulo sabia ou eu sabia, né? Porque aí
né? Aí vivemos com isso aí tudo, né? Daí nossa, ele ficou doido. Falou, mas vocês conhecem tudo que... E o Renato Andrade, nossa, a pessoa é uma figura, né? Antes de tocar eu não fazia nada, ficava em casa. Eu comecei, foi quando comecei com o Brás que eu comecei a ir. Aí depois que surgiu o negócio da luthieria, tudo, né? Mas comecei com o Brás, porque antes eu ficava em casa, né? Mas sempre eu trabalhei em alguma coisa, nunca parei. Vendi roupa, vendi jeans, calça, vendi roupa, depois tinha uma loja de roupa em Cruzeiro, tinha em Guará, loja assim caseira, né? Eu levava e fornecia para eles venderem, né? Mas era isso, então. Mas depois eu parei com tudo também, porque veio o plano cruzado, aquilo lá acabou com todo mundo. Aí fiquei em casa, aí não tinha o que fazer e tal. Aí foi onde eu entrei. Mas foi muito bom, foi um período que a gente lembra bem e que marcou a vida, né? Vai pagode, vem pagode, por esse Brasil inteiro. No braço dessa viola, minha mão desce ligeiro. Nas suas cordas que vibram, meu dedo toca maneiro. No som da viola e do peito, fica marcado